So this is a fourth deity, and the empowerment will be received in the afternoon. So, so please feel free to prepare yourself, with the visualization. Então, isso que a gente vai falar agora vai ser a iniciação que a gente vai receber no período da tarde, né? Então, sintam-se à vontade para se preparar com relação à visualização. So, so the lineage prayer is the same as the yesterday one, Então, a prece e a linhagem nessa prática é a mesma prece e linhagem de ontem, que a gente viu ontem. So it starts with, how do I say, Manam Kadanyam Besimjitamje, Jebgunjungo Lama Rinpoche Jebschewa La. So it starts with a refuge, as you can see in the text. Então, como vocês podem ver no texto, começa também pelo refúgio. With the reciting 3 times, and then there's a bodhicitta, how do I say, commitment and prayer as well. Então, isso a gente recita 3 vezes, e aí tem a recitação e o compromisso também da bodhicitta. So now I'm going back to the traditional explanation text, which you don't have at the moment, but it's okay. I will explain to you. Então, Rinpoche vai dar essa explicação com base no texto tradicional, que a gente não tem, mas aí ele vai passar para a gente. So in the traditional text it says, and then, number 1 is a refuge, and then number 2 is, commitment and prayer about the bodhicitta, and then initiating, how do I say, reciting and the visualization, and then gradually receiving the empowerment. So these are the few categories of the 4 deity practice. Então, a explicação que tem no texto tradicional é que começa pelo refúgio, depois pelo compromisso, a prece e o compromisso da bodhicitta, e depois se inicia com a recitação e a visualização, e aí gradualmente se passa para a iniciação. Então, essas são as categorias no contexto dessa prática. Ombenza racha hompe she jibikenge doji sashi rawatra wa kurala rechiru du yishige member wada chebe sume kolo so penyinji jigri dina rani jumni de kolo doma jebe bomba velono juba so jiwo chunju dama sunyi mebe wege ranchi chikala namar wa tsawa chawa ranchi rangi tsabu du sunji kandeng yewa dewa chashin dewa jebe uso rawa du jebe nasu pema tabshiba te deda basi unju tu kaanzam Tuweten to Ninda Tibet Hong on Bala Dojo on Bahonga Sambale, Yons Jobel on Savella, number Doji Changishan Bokodon Bedouye, Dancy Chani Doji Dan, to Neda Suez and Bayum Doji, and get one to Metrico to Teban Zebel, to buy Unica, which age, Dragon as a Shadow Jiggy, Moton Vajana, Ijigara, Ramata to the doing the choke, Pendala, and you making okay, and the Sona Carbo can to give a horn over the Trigo Honga Sambale, Yons Jobel and Yuzi, Gomachan, Koto to Tet, and now Chasun, Mananda Mesha, Chawas. Maramama Otamasa Medamba, the Montas, and Joe Mijin, Chaya, Namachaka, and tomorrow, the Tomato Machine, Barbeton, the Somataman, Shaban, number Tobacco, Mojana, Namatazabanga, Virginda, Okay, so now in the traditional text, it's it has mentioned Om Benza Raksha Raksha Hom Pe. You can see that, right? Então, agora no texto tradicional, vocês veem na página 4 o mantra Om Benza Raksha Raksha Hom Pe. Vocês podem ver na segunda linha. Okay.
dorje songo me pomba rani paldan kholo dombe ko seve chun chun de chiga namo we ran shi pema do chite wani den hone do chite hon ju. Okay, so the visualization is like this. Om benza raja hompe she jube kingi dorje sashi rawa tawa kurla de chire do ishe men barawa dan chebe so kurla so. So now try to think that when you're reciting this mantra once, not many times, Om benza raja hompe, and then at that time try to think that how to say, all the surrounding and underneath and above, not just close to you, but in this universe, has been surrounded with the Vajra knot and Vajra tent and Vajra foundation. Então, imaginem que logo depois que vocês recitam uma vez só o Mendraraksha romper, todo o seu entorno, né, não só próximo, mas todo o universo se torna um círculo de proteção, né? É uma tenda Vajra com toda a sua base estruturada, e é uma tenda Vajra, é assim que se costuma se chamar. Basicamente é um círculo de proteção. Em torno de você, então, imaginem que há um grande círculo de proteção. Okay, so sometime it has the explanation that Vajra tent with the fire and all this kind of things. It's not really necessary. Just think that, it has a cover with the Vajra tent and the Vajra foundation, and that's more than enough. Então, algumas vezes esse círculo de proteção é descrito como uma tenda Vajra, cercada por fogo, com várias descrições diferentes, mas simplesmente imaginem que vocês estão sob uma cúpula de proteção formada por Vajras, né, por Dorjes, e também sobre ele, a base dele é uma base feita de um grande Dorje, né, assim, e então é um círculo de proteção dessa natureza. And then you have to visualize yourself as a chakra sambhara in this very moment. Então, aí a partir desse momento você se auto-visualiza como chakra sambhava. Without the consort, it's a singular. Sem a consorte, ele está sozinho. Jiwar chunjung, danse yomi. Jiwar chunjung. And then on the top of your crown, you have to visualize, the triangle shaped. Então, sobre a cabeça, né, de Kolodin Chok, da autovisualização, você visualiza um Chojun, que é como um triângulo, digamos, com a ponta virada para baixo. Então, vocês imaginem que vocês têm um triângulo, mas a ponta dele aponta para baixo, assim. É um formato de triângulo. Yeah. So basically, one pointing on the front, and the other pointing on this side, and the other one is pointing on this side, and then all of that coming down. Yeah? Então é exatamente isso, né? As três pontas de um triângulo em cima e a ponta dele apontada para baixo. Então, como se fosse um triângulo de ponta cabeça, mais ou menos. Dang means like a transparent. Like dang means kind of radiant, but yet at the same time transparent. Então ele é transparente, né? Ele é translúcido, ele é radiante, mas ao mesmo tempo ele é insubstancial, radiante e translúcido. Cell means a sense of clarity, as I explained. Nyongme weke rangshin. Nyongme weke rangshin means without any disturbance to the shape itself. Então ele tem um senso de claridade e ele é absolutamente perfeito, ele não tem nenhuma irregularidade na sua forma. Chikala nangmarwa, externally white, internally red. Da parte externa dele ele é branco e a parte interna do Chojun é vermelha. Tsawa range sambo to zukjin kadeng yewa, and kadeng yewa means this triangle. It's not covered. Okay, just don't have this understanding that it's covered. It's empty, inside, and then it's on the Changbu means here on the the center of your crown. Kadeng yewa, facing up.
Então, vocês imaginem que esse triângulo, esse Chojun, ele não está fechado, né? Digamos, ele está vazio internamente, ele tem como se fosse o seu topo aberto, assim. E ele está posicionado no alto da sua cabeça, enquanto Chakra Sambhava, né? No alto da sua cabeça, aberto na parte de cima, assim. You understand? Yeah, so it's quite simple, no? So now I will proceed. And then in the middle of that, you have to visualize Padma, like a flower, you know, but with the 4 petals. Yeah. Dewa Chashin, Dewa Jebe Usu, Kading Yawa, Dewa Chashin, Dewa Jebe Usu. It has a description, it doesn't say inside, it doesn't say outside, it's just in between that, but definitely it has described in the center. So Rabda Jebe, Nasupeman Dapshiba, with the Padma or the flower that has the 4 petals. Então é dito que no centro, o texto não fala se é dentro do Chojun, ele não diz que é dentro, ele diz, então assim, no centro, acima, você tem o Chojun, e aí no centro você tem uma flor, né, uma pétala de um lótus com 4 pétalas. Okay, like this one, like this is a triangle, right? Okay. So this is triangle, one pointing out, one pointing here, one pointing here, and then the, how do I say, the flower petal, you know, it's like this, you know, right here. So it's not like above, it's not under, you know. The reason why I'm explaining to you this is that there's a next stage in that visualization, that's why. Okay. Então, vocês viram aqui ele mostrando, usando o sino como se fosse o Chojun, né? As pétalas, então, estão posicionadas acima do Chojun, mas centralizada, né? Então, o lótus não está dentro do triângulo, não está muito acima, ele está simplesmente centralizado sobre o Chojun com as 4 pétalas. Então, a ponta do triângulo está nessa direção, as outras 2 pontas aqui, ele está de ponta cabeça, ele está virado com a ponta para baixo. Sobre ele, então, tem uma flor de lótus com 4 pétalas. It's not strange enough for you? You're not getting culture shock? Não é estranho para vocês? Não tem nenhum choque cultural aí no que o Rinpoche está dizendo, né? Okay, so. What page? Well, we are still in the beginning. Just right after the Om Bedza Raksha Raksha Home. Se você olhar na página 4 ali, você vai ver no centro de um ciclo de proteção está o corpo de Kolodompa, sobre a cabeça está um Chojun de grande felicidade, branco no exterior, vermelho no interior, tem a natureza de luz. No meio, no topo dele, encontra-se um lótus de 4 pétalas. Página 4 e 5 é exatamente a descrição. Oi? Tem uma primeira prática, essa da segunda, do segundo texto. Página 4. What is going on? Não, é que a primeira prática, na verdade, é a oração à linhagem. Ah, não, claro. Por causa da numeração, né? Você está dizendo. Tem razão, obrigado, viu, Rachana? A gente está fazendo referência à página 4 e 5, porque a primeira numeração diz respeito à prática da linhagem, tá? And then, how do I say? Like this is, like this is like a flower, right? The 4 petals, right? So this is the flower with the 4 petals, and then how do I say? In the front, there's a 6-arm Mahakala, and the right there's a Vajrayogini, and behind there's a green Tara, and on the left there's Avalokiteshwara, and then in the center, you know, it's Vajradhara. But let me explain to you this one a little bit carefully. It says it has described the 4 petals, right? In the center of the 4 petals, and then tukang means like this much. This is anyway. The point is, you know, with a little bit higher than the rest of the 4 petals, and then then there's a flat moon, there's a flat sun, and then la hong ombole
and then there's a dark blue color Hong, and then that dark blue color Hong has been dissolved and then transformed into the blue color Dorje on Bohonge Semba, but has been transformed into a blue color Dorje, and then in the center of the Dorje there's a Hong syllable in the center of the Dorje, Yonsu Churpale, and then gradually, it has been transformed into Guru Vajradhara. And then on the right hand, he's holding a Vajra, on the left hand, he's holding a bell, with the gesture of, the wisdom and compassion, inseparable ways. Yeah. Então, o Rinpoche estava aqui mostrando um pouco como é que isso se dá na flor, no início como ele estava mostrando aqui para a gente, mas aí ele começou a dar a explicação da visualização, que vocês podem acompanhar, porque é exatamente o que o Rinpoche descreveu aqui a partir da página 5. Então, o que é dito, né, é que no centro desse lótus que está sobre o Chögyun, sobre um disco de sol e uma lua, aí o Rinpoche falou que é um pouco acima, né? Ele mais ou menos mostrou o espaço de aqui de um cotovelo. Isso está um pouco acima dessa pétala de lótus. Vai ter a letra Rum, azul, e essa letra Rum, então, ela aos poucos se dissolve e se transforma num Dorde azul, um Vajra, né? Um Dorde azul, marcado com a letra Rum no centro. Então a letra Rum se dissolve e se transforma num Dorde Rum, um Dorde azul com a letra Rum marcada no seu centro. E aí esse Dorde então se dissolve aos pouquinhos e se transforma no Lama, que é a expressão do grande Dorje Chan, o Buda Vajradhara, radiante como o céu. Isso tudo então naquela pétala que está sobre o Chögyun, que está acima da cabeça de Kolodencho, de Chakrasambhava, que é a sua autovisualização. You understand? Yeah? Ele segura So, no centro, mas isso ele vai explicar depois. Isso ele vai explicar, então assim, no centro da flor, né, não em nenhuma das pedras, no centro da flor, tá, é isso. okay. So, So those who are having difficulties with the visualization of the syllable, then like I said, in the time of Avalokiteshvara empowerment, the Green Tara empowerment, and also with the time of the Mahakala empowerment, just think that there's the visualization of all of them strongly, You can focus in one and then just think the rest of them are there with the strong thoughts. Então, aqueles que têm dificuldade com a visualização da letra e tal, assim como o Rinpoche disse na prática de Chirenzi, não se preocupem com isso, né? Mantenham a visualização naquilo que você é capaz de fazer e tal, e se tiver mais algumas outras visualizações e tal, de outros Budas ou enfim, letras, simplesmente tenha a sensação de que você está na presença de todos eles e tal, mas não se preocupem tanto com a visualização em si. Não, então, o Rinpoche explicou isso aqui mais baixo, mas ele falou que ele vai explicar agora as posições. Então eu não quis explicar isso duas vezes porque ele disse que ia fazer isso com mais calma. Okay. So, and then the Siksa Mahakala, and keep in mind, just to make it very simple, beginning of every deity's appearance, there's a syllable that you have to visualize. That syllable has been dissolved into some kind of object, or the flowers, or the vajra, or the knife curve. And then again, the syllable is there, along with the presence of that object, and then slowly developing their own appearance. So these are the similarities that you have to understand. So then it's more easy. Então, um conceito aqui que vocês precisam entender para essa prática é que agora todas as visualizações que vocês forem fazendo das 4 divindades, elas partem da visualização de uma letra, que depois se dissolve e se transforma num objeto, que depois se dissolve e se transforma na divindade. O conceito vai ser o mesmo para cada uma das 4 divindades que a gente vai visualizar acima de cada uma das 4 pétalas desse lótus que está acima do Chögyun. Tá So now you have a clear understanding, So otherwise you're thinking like, oh, what is going on this one? What is going with that one? So now it's... So Siksa Mahakala starts with, dark blue color Hung, and then the knife curve,
in the center of the knife curve, there's a Hung as well. So the rest is the Siksa Mahakala description. Então vocês vão ver que assim, o Rinpoche já deu uma ligeira descrição, né? Ele diz que à frente, na pétala da frente, surgirá Mahakala. E como é que é essa visualização do surgimento de Mahakala? Então vocês veem aí na página 6 a visualização de Mahakala, né? Diante de Dorje-chan, porque Dorje-chan está no centro da flor, concordam? Está ali bem no centro da flor. Diante dele, então, vai surgir Mahakala. Como é essa visualização? Então, diante de Dorje-chan, na primeira linha da página 6, sobre um assento de lótus, sobre o dorso de Tsodak subjugado, encontra-se a letra Rum, que se torna um trigu, marcado pela letra Rum, que é aquele pequeno cutelo que a gente viu na visualização de Mahakala, né? Então a letra Rum se dissolve, se transforma num pequeno cutelo, num trigu marcado com a letra Rum, e ele então se dissolve, esse trigu, e se transforma em Mahakala. Esse é o processo de visualização que o Rinpoche mencionou. De uma letra, ela se transforma num objeto, se dissolve, se transforma na divindade. A primeira delas é Mahakala, que está na pétala em frente ao Dorje-chan, que está sentado no meio da flor de lótus. Okay, so then moving to the next is visualizing on the right side of the Vajradhara is a red tree, and the tree has been transformed into the knife curve with the tree in the middle. And then you have to visualize Vajrayogini. Vajrayogini with a smiling gesture, and then also her three eyes looking at a little bit on the left, and then on the right hand she's holding a knife curve aiming down a little bit, and then on the left hand she's holding a kapala filled with nectar, and then she's having that, and then on her left arm, and she's holding a katramka. And then the right leg slightly in, right hand slightly extended, and left leg slightly inward. Yeah. Bom, aí a segunda visualização é a de Vajrayogini. You have seen the 4 deity picture or not? No? There's a picture. That's fine. Then I don't have to explain anymore then. Aqui, ó, vocês têm a foto de cada uma das divindades de sabedoria que a gente vai visualizar. Então, e o que vocês estão vendo aqui é o processo do início da visualização de cada divindade e a descrição de cada uma delas. Thank you. Why some of you didn't just show that and say that, hey, we know? Então vejam lá, depois de ter feito a fase de criação de Mahakala, que está à frente, a próxima visualização é de Vajrayogini, que começa na página 7, na última linha. Então, como o Rinpoche descreveu, Vajrayogini ela está do lado direito de Dorje-chan. Vocês se lembram que Dorje-chan está no centro da flor, então na frente dele está Mahakala, do lado direito de Dorje-chan vai surgir Vajrayogini. Como é o processo de criação, né? À direita, então, de Dorje-chan, sobre um sol, um disco solar, né, plano, encontra-se a letra Ri vermelha, que se torna um trigu, quer dizer, aquele pequeno cutelo marcado com a letra Ri. Então, a letra Ri vai se dissolvendo, se transforma num trigu marcado com a letra Ri, que se dissolve, e a partir daí, então, surge Vajrayogini. Aí tem a descrição dela, ela é jovem, ela é vermelha, jovem, com uma expressão sorridente e alegre, ela tem 3 olhos, olhando para a esquerda, seus longos cabelos caem livremente em mechas por suas costas, com a sua mão direita aponta um trigu para baixo, aquele pequeno cutelo, né, para baixo, e com a mão esquerda ela segura uma kapala cheia de néctar, cheia de dutsi, que ela bebe. Ela porta uma katanga, vocês podem ver aqui
na imagem é como um cetro que está aqui sobre o ombro dela aqui. Né? Vocês têm como ver isso aqui. Então ela porta uma catanca. Só me achar aqui. Katana e adornada com os 5 mudras e mantém o que são os 5 ornamentos e mantém-se de pé com a sua perna direita estendida, pisando Jitse e Dutsen. Essa é a visualização de Vajrayogini. Fase de criação. So, and Avalokiteshvara exactly the same, with a white tree, with a lotus, with the Padma transforming into, with the Padma that is combined with the tree, and then the green Tara exactly the same, with the Tam, with the green flower as well. Yeah. So that's that. Então, a mesma, e aí vocês podem And all acompanhar. of their body, speech and mind, there's a Om Hum. And yeah, so the rest you can see in the picture. So yeah, the only thing that is missing in that picture is that our Lokiteshvara is holding a vase and giving a nectar to all the, how do I say, the hungry ghost. Hungry ghost? Yeah, hungry ghost. Right. Yida. Yida. Giving. Então, o Rinpoche está dizendo que o processo de fase de criação, então, tanto de Cherenzi quanto de Tara, Cherenzi que está na pétala de trás, né, de Dorje-chan, e Tara que está na pétala do lado esquerdo de Dorje-chan, vocês podem ver aqui qual é o processo de criação envolvendo uma letra e depois um objeto. No caso de Cherenzi, essa letra se torna um lótus branco marcado pela letra Ri, que depois se transforma em Cherenzi. Né? Lembre-se, Cherenzi, nessa visualização aqui, ele tem 2 braços, não é de 4. E o Rinpoche estava dizendo que a única coisa que não tem nessa foto, nesse desenho aqui, é que com a sua mão direita ele está segurando um vaso, né? E cheio de néctar, e por meio desse vaso ele dá de comer, ele alimenta todos os espíritos famintos, ou os idaks. Tá? É isso que ele está fazendo. E depois a visualização de Tara, também o mesmo processo de fase de criação, tem a letra Tan, que se dissolve, e aí surge então uma Utpala marcada com a letra Tan, e ela se dissolve e se transforma em Tara, e aí toda a descrição da visualização de Tara também. Okay. E aí depois só, sorry, No problem. o Rinpoche só mencionou que na testa, na garganta, no coração, né, corpo, palavra e mente, eles estão marcados com a letra Om, A e Hum. Isso, então, essa imagem aqui, vocês estão vendo que tem o desenho de Cherenzi, mas nessa imagem não aparece o vaso que Cherenzi segura com a mão direita. Então, a única coisa que o Rinpoche estava esclarecendo é que nessa descrição toda vocês também devem considerar que Cherenzi está segurando um vaso com a mão direita. Esse vaso ele está cheio de néctar e com o propósito de alimentar todos os espíritos famintos ou idaks. Foi só essa complementação que o Rinpoche deu, que ele não viu aqui na imagem, mas que na visualização a gente deve considerar também. Rinpoche, how about the position of the deities? Are they facing Dorje-chan or are they looking in Looking front. Então elas não estão, as divindades, elas não estão todas de frente para Dorje-chan, não. Todas elas estão olhando para frente. Tá bom? Any question? Yes. Cherenzi é a letra Ri. Tá aqui, tá na descrição, tá? Yes. What the color of the letter? Color of which one? What's the color? Because the Hum is blue. The first. Second Hung is Red. no. First, Vajradhara is dark blue color Hung. Siksama color is dark blue color Hung. Then, how do I say, the Vajrayogini is red tree. And then our Lokiteshvara is also white tree. And then the green Tara is green Tam. Yeah. So. Então as cores são as cores respectivas, né? A cor de
de tanto de Dorje Chan quanto de Mahakala é azul escuro. Depois a cor isso em relação à letra também, né? Em relação a Vajrayogini, a letra e a própria divindade é vermelha. Em relação a Cherenzi, a letra Ri e a própria divindade é branca. E em relação a Tara verde, a letra Tam é verde e a própria divindade é verde. Basically, it's quite simple because, like, you know, if you look at our Lokiteshvara and the green Tara, just think that true wrathful deity has two knife curve, right? True pacifying deities has a Padma. You know, one has a Padma, one has a Upala. Upala means also a flower. So, you know, so just to keep in your memory much more easier. Então, para você, se você quiser memorizar de uma maneira mais fácil, no processo da fase de criação, imagine que entre a letra e a manifestação e a visualização da divindade em si tem um objeto, né? A letra se transforma num objeto. Então, para as duas divindades iradas, que é Mahakala e Vajrayogini, vai ter o pequeno cutelo como objeto que se transforma na divindade. E para as duas divindades pacíficas, que é Tara Verde e Cherenzi, elas vão se transformar, a letra vai se transformar numa flor, que é o lótus, e dessa flor marcada com a letra surge essas duas divindades pacíficas, Ri para Cherenzi, Tam para Tara, a partir do lótus. You know, so just to make it easier in your memory, you know. So, any of you have a question? Yes. Why Cherenzi is feeding hungry ghosts? It's not It's just how do I say? In general, of course, our Lokiteshvara has a limitless compassion, and the compassion goes to all the 6 realms. É claro que, em geral, né, a compaixão de Cherenzi, ela é vasta e ilimitada. Então, ela alcança os 6 reinos de existência. Ida has a difficult of eating, or you know, or eating any kind of things due to the, how do I say, lack of generosity and lack of kindness to others, and lack of wisdom as well, most importantly. Particularmente os Idaks são uma categoria de seres, de espíritos que têm muita dificuldade para poder comer, beber, se alimentar. Isso em virtude de uma postura deles, né, que proporciona esse tipo de renascimento como um espírito faminto, de falta de generosidade, falta de bondade, falta de sabedoria. Então, por conta desse tipo de comportamento, eles acabam renascendo como Idaks, com esse tipo de dificuldade de poder comer. And then also the definition of the generosity, it does not define by giving lots of money. You know, it does not define by, you know, how do I say, doing only one thing always. You know, generosity is also like a teaching. Like you give teaching, that's generosity of kindness. You're helping other people, you're dedicating your time to help your family, friends, other people. That is also generosity. So the generosity is not always giving food and coin in the street. You know, generosity can be applied everywhere, in anything. E aqui, quando o Rinpoche descreve, né, uma atitude de falta de generosidade que proporciona, por exemplo, esse tipo de renascimento, ao se referir à generosidade, o Rinpoche está dizendo que isso não se limita só a dar dinheiro, né, fazer simplesmente uma coisa como essa, como a tradução do que é a generosidade. Na verdade, por exemplo, dar ensinamentos, ajudar amigos, ajudar a família, tem uma série de atitudes que vão além da simples postura de dar comida ou dar uma moeda para alguém na esquina, que significam também ser uma atitude de generosidade. Like example, all the lamas here, all the sanghas here, all the volunteers here, cleaning, working, dedicating for other people to be comfortable when they come here, that is also generosity. Por exemplo, o Rinpoche está se referindo aqui, todos os lamas, todos os membros da Sangha, todos os voluntários que ajudaram a colocar esse lugar em ordem para que as pessoas pudessem vir aqui e receber os ensinamentos do Rinpoche, tudo isso é uma atitude de generosidade. So that's, yeah. Any question? Yes.
what's the meaning of Ganesh Pressing the... being pressed by Yeah. I really don't know. No. The point is that in the text it looks like as if that the Siksa Mahakala is suppressing the Ganesh. If you look at the very short perspective and the short explanation. But if you look at the longer explanation of the Siksa Mahakala, it explains that Ganesh and the Siksa Mahakala is working together to bring the positivity for the practitioner. So it's more like a teamwork rather than one suppressing another. Então, o Rinpoche está dizendo que se você olhar essa representação sob uma perspectiva mais menor, digamos assim, você pode ter a impressão que sim, que Mahakala está subjugando o Ganesh, né, ou essa imagem aqui do elefante, né, abaixo. Mas que uma vez que você compreende o sentido maior de Mahakala e tal, a ideia é você considerar muito mais uma perspectiva na qual o Ganesh, né, que é uma divindade hinduísta, e Mahakala trabalham juntos com o propósito de trazer positividades para a prática do praticante do que algo em contrário a isso. Ganesh dos ossos. Esse é o Sodak. Está aqui no texto? Sodak. Eu acho que é. É isso aí. No texto ele se faz referência a Tsodak, né? So later, during the time of the empowerment, there will be time that where we will have to welcome all the wisdom deity into the body, speech, and mind, and then there will be also the time that where you have to prioritize one deity at the time. And then there will be also dissolving state one after another. Então é importante. And then there will be also dissolving all of that based on the Tummo practice that we are going to do together later, and then melting that blessing into our channel gradually, And you have a question? Então é importante vocês aprenderem essa visualização agora, porque na hora da iniciação nós vamos ter que fazer essa visualização, mas aí, durante a iniciação, a gente convida as divindades de sabedoria, né, Yeshe Sempa, a divindade propriamente, para se dissolver no seu corpo, palavra e mente, como a gente fez nas outras visualizações das iniciações anteriores também. Então vai ter alguma oportunidade que a gente vai se concentrar só na visualização de uma divindade e receber as bênçãos daquela divindade de corpo, palavra e mente e das outras sucessivamente. Então, portanto, vocês conhecerem bem essa visualização. E vai ter uma parte específica, quando a gente faz uma pequena prática de tumor, que é uma prática de calor, e por meio dessa prática a gente vai dissolver todas as divindades então no nosso canal central, e isso é uma prática que o Rinpoche vai explicar depois. Ouvem? Está ouvindo? Yes. Eu gostaria de fazer uma pergunta em função da sua fala mais cedo e ontem também, que eu achei muito significativa, que o senhor disse: não precisa comparar com o passado. Não precisa comparar com o passado. Podemos compreender o contexto histórico de como eram feitos os rituais, mas não precisamos copiar. E ontem o senhor também, para minha alegria, com outra expressão, disse: vamos ficar só com a história ou vamos avançar para o futuro? Eu estou querendo fazer essa questão porque no meu país nós estamos vivendo uma epidemia de violência contra as mulheres, e eu acredito que nós temos algum tipo de ajuda que podemos oferecer. Eu acho que os níveis de violência contra a mulher que acontecem no nosso país já estão em níveis de epidemia. Não sou eu que digo, são organismos internacionais. A violência
vem em gradações diferenciadas, através do preconceito, através da violência psicológica, da violência física e, afinal, pelo assassinato de mulheres. Nesta semana que encerramos, tivemos mais 2 casos de assassinatos de mulheres. E eu acredito que essa violência chega a tal ponto, na medida em que todos nós, como sociedade, como grupos sociais, toleramos níveis mais baixos da discriminação, por exemplo. E os grupos sociais, como, por exemplo, os grupos religiosos, e eu diria até mesmo o budismo, tem muito a contribuir para tentarmos tirar do inconsciente coletivo esse tipo de tolerância, que eu vou me referir, a tolerância com as violências que chegam a ser as mais graves. Eu fui orientado a ler um livro chamado O Budismo, de Eduardo Conze, para dar um exemplo da atualização ao que o senhor se referiu, e esse livro, a certa altura, afirma como sendo um diálogo maravilhoso que houve entre Ananda e seu mestre. Ananda pergunta ao seu mestre, desculpa, eu estou nervoso assim, tremendo, mas como nos devemos comportar com... E o mestre responde, não as ver. E o Ananda pergunta, e se tivermos de as ver? E o mestre responde, não lhes falar. E vem Ananda, e se tivermos de falar com elas? O mestre, manter estreitamente dominados todos os pensamentos. Neste mesmo livro, para não me alongar mais, desculpem, também é ensinado, o feminino era em tudo um impedimento para a obtenção da espiritualidade mais elevada. Ao aproximar-se do Budato, o Bodhisattva deixava de renascer como mulher. Não é possível uma mulher tornar-se Buda, diz o autor. Eu entendo o contexto histórico e monástico com que esses ensinamentos são professados. Mas entendo e gostei muito da sua fala quando o senhor diz que não podemos olhar tanto para a história e devemos avançar para o futuro. A minha pergunta retórica que eu chego a pedir a sua reflexão será que vamos chegar ao tempo em que no ciclo da roda dos renascimentos vamos ter que reconhecer que o reino humano é o reino dos homens e que nascer mulher é uma forma de nascimento inferior? Será que podemos atualizar os ensinamentos reconhecendo o contexto histórico, mas quando professarmos os ensinamentos, atualizarmos como o senhor nos ensinou? Muito obrigado. Okay, so what was that? Okay, so he started off by saying that he really liked what you said about us not comparing ourselves with the past, of learning about the context, but not comparing and not copying. But he talked a bit about the social context in Brazil, about violence towards women, that there are various types of violence and that we are kind of tolerant with low levels of violence against women. And that he read a book about a dialogue between Ananda and his master, in which he asked... the dialogue between what? Ananda Okay. and the Buddha, about how he asked about how to behave around women, and that it was said, don't even see them. If you see them, don't talk to them, and keep your mind clear, something like that. So in that book, it also says that being a female is an obstacle to achieving enlightenment, and that it's not possible to achieve enlightenment as a woman. So he says his question is, will we ever, maybe we will come to a time that maybe the human kingdom will be recognized as a kingdom of men, or a world of men, in which women are inferior? Will it come to that? Or should we update the understanding of Buddha teachings and understand differently that what he saw in that book, that to achieve enlightenment, it's not an obstacle to be a woman and things like that. Can we update, or should we be attached to the
historical context and things like that. He was very happy that you mentioned that we cannot be stuck in the past. So what you can say about that? Well, first of all, I will put the present living Buddha as my witness, and that is His Holiness Dalai Lama. And he speaks all the time that, that you must be logical. And then Buddha also himself, he said that, I have given the teachings, but you have your choice and the freedom to criticize or to analyze more further. And that's one thing he have said that very clearly, And I think and that particular sentence about that, don't look, don't even think, about that, it's for the people, how do I say, it's for the people like ourselves, like in the beginner. Like that is one of the reasons that we enter the Trees Retreat. We are still applying that principle. It's not about just women or men. It's about any distraction you find to avoid that, But at that time, of course, we don't have a Google, we don't have internet. That's the only attractive thing that you see. Nowadays we have much more other things that we see. And of course it will be updated. Of course it will be changed, and it's already been changed by His Holiness Dalai Lama. The way he says about the teachings, he said that people have to follow the Lord Buddha's teaching. It's very important, but the blind faith is unnecessary. And he's been saying that all around the world for last 30 years, 30, 40 years almost now. So, yeah. And also from my side, I think that to be a good human being, I think that is the most important. And also Buddha Shakyamuni is born with his own mother. It's not, born from heaven. Buddha Shakyamuni, he had his own mother, So I don't think he has anything against, against a woman in general, because he was also married. He also had children. He had a son. So I don't think there's anything to do against the woman. I think at that time he says certain things in that particular time to benefit to that particular audience, It's like the way we educate our children, When we educate our children, there's a certain perception that you have to apply, that you have to change, that you have to make them think twice. But when they grow up, then the perception changes accordingly, So it's similar to that. So, yeah. Lugar de fala feminino aqui, ó. Ela que vai traduzir. Então, o Rinpoche falou que ele tem como testemunha o Buda vivo, que é o Dalai Lama. And also, people, they ask a question to His Holiness Dalai Lama, will you reincarnate as a woman? They ask that all the time. And all the time by children, by adult people, by Westerner, Easterner, everybody. And also in the internet, they talk about that. And for people like us, it doesn't matter. Long as there's a genuine reincarnation, whatever the form, it can come to benefit to all of us, and that's all it counts. So the Buddhism itself is gradually developing, because if you look 30 years, 40 years before, you don't hear so much a big Rinpoche who says that I will come back as a reincarnation as a woman, You don't hear that all the time, not even as a joke, Nowadays you hear, starting with His Holiness Dalai Lama, So, and I believe that. And there's no problem from the Buddhist perspective, And those who are in power and position and want to have a control in their hand, they have a problem whether you are a woman or whether you are a man. Doesn't matter, So that's just my personal perception. Yeah. Bom, então, como eu disse, o Rinpoche falou que ele vai responder essa pergunta tendo como testemunha o Buda vivo, que é o Dalai Lama,
que também diz, o Dalai Lama mesmo diz, né, que a gente tem que sempre ser lógico, e que o Buda também disse que ele deu ensinamentos, mas que a gente sempre tem essa liberdade para analisar, para questionar, etc. Aí sobre essa frase específica que o Wagner mencionou, né, sobre não olhar para elas, não falar com elas, etc., que essa é uma instrução mais para iniciantes, né, e que esse também é o princípio que, por exemplo, leva um praticante a entrar num retiro de 3 anos, né, que tem como propósito diminuir as distrações em geral, não só com relação a mulheres, mas também com relação a homens, ou enfim, distrações em geral. Então, é claro que essas coisas vão sendo atualizadas. O Dalai Lama já atualiza muita coisa, né? O Dalai Lama sempre diz que a gente deve seguir os ensinamentos do Buda, mas nunca com uma fé cega, né? Então, o que o Rinpoche falou também, né, é que o mais importante é a gente ser um bom ser humano, né? E que, além disso, também o Buda, afinal, nasceu de uma mãe, ele não surgiu simplesmente do céu, né? Ele nasceu de uma mulher, ele teve mãe. Então, que ele não acredita que o Buda tivesse nada contra mulheres. Ele chegou a se casar, ele teve filhos, então não se trata de ser algo contra mulheres, assim, né? E que provavelmente ele disse isso. And let alone about the woman, when how do I say, in a bhikshu vows, Getsu vows, it says that you can't even look, you can't even look straight. It's impossible. It says that you can't look straight. It says you always have to look at the ground. Even there's an elephant running towards you, you can't look straight, and you cannot be distracted. That's also impossible. That's the Buddha's teaching, but that's impossible. But he also created an option saying that, be logical also, my methods are to be content, but change and adapt without losing the essence, Então, o Rinpoche só está aqui um pouco contextualizando esse ensinamento, né? Do mesmo jeito que o Buda disse, o que o Wagner citou aqui, por exemplo, o Rinpoche está dizendo, os votos monásticos de um bhikshuni, né? Por exemplo, assim como pode haver esse tipo de instrução, há uma outra instrução dizendo que o monge não pode olhar para frente. Ele não pode ter essa postura de olhar para frente. Mesmo que tiver um elefante vindo na direção dele, ele tem que manter o olhar dele meio para baixo. Aí o Rinpoche está dizendo, isso é uma instrução impossível, isso é impossível, isso não faz sentido. Então ele estava dizendo, a solução para isso o próprio Buda deu, né? Contextualize os ensinamentos, veja aquilo que faz sentido, seja lógico, adapte, sem perder a essência do ensinamento, mas é preciso contextualizá-lo e adaptá-lo ao contexto da situação em si, né? E aí, Yes, please. E aí, com relação à continuação da resposta, né, a pergunta, o Rinpoche mencionou que algumas das coisas que o Buda falava, né, era para o benefício do público em específico que estava ouvindo ele naquele momento, né? Então, que isso é um pouco como a perspectiva de educar crianças, que quando as crianças são pequenas, você ensina para elas certo tipo de coisas, né? Mas a partir do momento em que elas crescem, isso já começa a mudar, né? São outras coisas que surgem. Então, por exemplo, tem muitas perguntas ao Dalai Lama sobre se ele reencarnará talvez como uma mulher. E isso, o Rinpoche falou, isso não importa, né? Porque desde que seja uma reencarnação genuína, seja em qualquer forma que vier ou em qualquer gênero, isso é o que conta, que seja uma reencarnação genuína, né? Então o budismo tá se desenvolvendo, né? Porque há algum tempo atrás, né, um Rinpoche chegar e falar que vai reencarnar como uma mulher era algo que simplesmente não se ouvia, né? Mas que hoje é algo que o próprio Dalai Lama diz, né? E assim, que o Rinpoche mencionou, né? Mas que por outro lado, assim, os que querem poder, eles vão ter problemas com você independentemente do seu gênero, independentemente de se você é uma mulher ou se você é um homem. So that's that. Yeah. And then we conclude this session in this morning, and then in the afternoon there will be empowerment. So. Então a gente conclui aqui essa sessão da manhã, a sessão da tarde a gente vai ter a iniciação. Okay. Thank you. Obrigado.